General, eu pergunto para o senhor. Os últimos dias, na verdade, mais do que isso, os últimos meses, nós temos assistido um momento em que o Exército, que é a principal das Forças Armadas, está sendo muito questionado por ter uma relação com a política, teve recentemente, como nunca em longevidade tão forte na história republicana, e momentos muito difíceis, como o 8 de janeiro de 2023, e que deu origem a uma série de processos, e mais recentemente, inclusive, envolvendo a cúpula do governo até o final de 2022, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, boa parte dos seus auxiliares políticos, parte deles, inclusive, são réus, e o julgamento, alguns imaginam, deve concluir em setembro, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acha que houve uma mistura indevida de exército e política? Não houve essa mistura de exército com política. A política fez parecer que o exército estava envolvido, e o exército não estava. Algumas pessoas meio que se perderam nesse ambiente, mas isso aí foi bem visível desde o início do governo. Eu estava lá, o pessoal da reserva, que nem eu, que foi chamado ali, foi convidado, participou, mas durante o período de governo eu lembro que em julho de 2020 eu fiz um primeiro artigo no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, falando do absurdo que era o empurrão que o presidente da República estava dando para empurrar o exército para a política, para dar uma ideia para a população de que o exército estava comprometido com o governo, né? Quando houve aquele, chamando todo o tempo de sou comandante em chefe, o meu exército, teve até um discurso em cima de um carro num fim de semana na frente do quartel-general do exército. Então, transmitindo à população essa imagem aí. Isso aí, mais tarde, veio a se refletir quando perdeu a eleição, e criaram uma figura absurda de que o exército tinha que desautorizar a eleição que aconteceu. Que o exército tinha que fazer uma intervenção para não deixar assumir. Num clima seguinte: se o meu candidato ganhar, valeu. Se o meu não ganhar, não valeu. Isso aí trouxe um prejuízo imenso para o exército, que talvez nunca houve na história do Brasil. Trouxe um prejuízo imenso para essas pessoas aí de 8 de janeiro, que a maioria foi cooptado ali por demagogia, por gente que foi empurrada para aquela situação, né? E essa consequência aí que vários militares, pessoas que tiveram uma carreira, inclusive uma carreira bastante destacada, hoje estão com problema por causa disso. Eu pergunto ao senhor, General Santos Cruz, o senhor participou, se eu estiver errado, o senhor, por favor, me corrija, da campanha de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro, e depois o senhor fez parte vamos chamar, do governo de transição, né? E inicialmente, creio que 5, 6 meses aproximadamente, em 2019, do governo Bolsonaro. Eu pergunto ao senhor, hoje, à distância, em 2025, o senhor analisa que foi correta a sua participação? O senhor teve alguma ilusão em relação ao então candidato Jair Bolsonaro e teve uma desilusão quando o viu como presidente? O senhor estava lá no Palácio do Planalto. Como é que o senhor avalia a participação do senhor? Olha, eu como cidadão, ali em 2018, né, foi a eleição, era um momento que o Brasil estava cansado de 10 anos de inquérito de corrupção, de mensalão. Foram 10 anos, mais ou menos, de muito desgaste com o assunto corrupção no Brasil. Então, Bolsonaro, ele não era um deputado com grandes realizações de vida, na vida legislativa, nada, ele não tinha nenhuma realização, mas teve a percepção de aproveitar o momento, deu um tiro e acertou, foi eleito. Teve uma grande oportunidade de mudar, porque existia uma expectativa grande de mudança. Quando eu fui convidado, eu aceitei, e aí perguntou sobre ilusão. Não que tivesse ilusão, mas eu aceitei porque eu achei que era uma oportunidade de fazer política decente, de reforçar o combate à corrupção,
de tratar bem todo mundo, de todos os partidos, não interessa se é deputado, se é pessoa, prefeito, seja lá quem for, né? As organizações, diversas organizações, instituições brasileiras, fazer política decente e não coisa partidária, coisa de fanfarrão, coisa de populismo. Mas eu vi de imediato ali, eu vi que tinha coisas que não iam numa boa direção. Então, a minha posição foi sempre a mesma. Saí, não me arrependo de ter participado. Não tenho desilusão nenhuma. Acho que simplesmente foi uma perda de oportunidade do ex-presidente, né? E ele tinha todas as condições para fazer várias modificações e não aproveitou por despreparo, por falta de conhecimento, por falta de condições de exercer a função que exerceu. O senhor falou de despreparo, falta de conhecimento. Eu me lembro que em 2016, eu tive alguma vez, não vou evidentemente falar com quem, mas com oficiais generais, e batendo papo, conversando aqui em São Paulo ou em Brasília. E todos eles, o que era curioso, não tinham uma boa visão do Jair Bolsonaro, deputado federal, e do ex-capitão da reforma, né, que foi reformado e tal. Bem, e inclusive chamavam ele de líder sindical, pelos problemas que ele teve durante a sua vida profissional e depois, quando saiu, como vereador 2 anos e depois como deputado federal, e fazendo ataques constantes à direção do comando do Exército e nas formaturas da Academia Militar de Agulhas Negras, comparecendo e colocando alto-falante, atacando as autoridades e tal. E chamavam, insisto, em líder sindical. Em certo momento, não sei se começo de 2018, isso mudou, né? A eleição, só para lembrar quem nos acompanha, foi no mês de outubro. Eles começaram a entender que esse poderia ser um candidato saudável para a política brasileira. Não um candidato da instituição Exército, mas que será bom para a política brasileira. Bem, eu estou fazendo essa introdução para colocar para o senhor o contato do senhor com o Jair Bolsonaro antes da campanha. Qual era? O senhor já o conhecia? O senhor tinha esse sentimento também que ele não tinha preparo? Porque todos me falavam que ele não tinha preparo. E todos falavam mal dos seus filhos, que não liam os livros que alguns generais entregavam, emprestavam. Então havia um despreparo, um desconhecimento. Como é que esse senhor despreparado, segundo eles, sem conhecimento, chegou à presidência da República, apoiado inclusive, pessoalmente, não pela instituição, por muitos militares? A minha amizade com ele vem da época, a gente era jovem, 20 e poucos anos, eu era primeiro tenente, capitão, ele era tenente, e fazíamos parte da mesma equipe desportiva, então foi no esporte que nós nos conhecemos. Aonde foi isso? Isso foi em São Paulo. São Paulo. Então, ali ficou uma amizade daquele período. Depois moramos muito próximo no Rio de Janeiro, sempre em contato. Mais tarde, inclusive mais tarde como general, eu estava no Haiti, ele foi lá como parlamentar, né, fazer uma visita de inspeção na missão da ONU, que o Brasil tinha o comando e tinha um batalhão lá. Então, em algumas oportunidades assim, a gente se encontrava. E aí ele me convidou, quando ele foi eleito, ele me convidou para ser ministro. E eu aceitei, né? O que acontece? A característica dele é essa aí. Ele sempre foi um sujeito brincalhão, com dificuldade às vezes de se manter atento num assunto específico, focado numa coisa específica, sempre muito fazendo coisas espetaculares. A própria saída dele do Exército é de uma coisa espetacular. Foi um conselho de justificação, onde aquele problema da Veja, com um esqueminha de bomba, tudo lá no Serviço de Abastecimento de Água do Rio de Janeiro, que não teria problema nenhum também, porque aquilo lá, em termos técnicos, se tiver uma explosão, você fecha os registros, conserta, amanhã está funcionando de novo. Mas fez uma coisa espetacular, disse que não fez e ficou naquilo. O Conselho de Justificação que ele respondeu, optou porque ele tinha que sair do Exército, mas ele ganhou no Supremo Tribunal. Ele ganhou e foi afastado e começou a vida política. Se aposentou legalmente pela absolvição lá no Superior Tribunal Militar.
E depois, como deputado, também pode verificar que foram sempre coisas espetaculares, ou uma briga com o Jean Willis, ou com uma outra deputada, etc. Então, sempre foi assim, mais de coisas espetaculares. E ele continuou fazendo isso. O problema é que ele não evoluiu. Ele podia ter aprendido muita coisa na vida parlamentar, podia ter atingido um pouco mais de equilíbrio, né? Mas não, aí quando começa a presidência, ele começa de novo, continua com as ações espetaculares, como aqueles discursos, aquelas tiradas durante a pandemia, que aquilo prejudicou ele muito, né? Então ele não teve uma evolução, ele continuou a mesma pessoa, fazendo coisas mais espetaculares, e no momento em que o populismo toma corpo no mundo, não é só no Brasil, ele deslanchou e ganhou. Ele teve percepção naquele momento ali e ganhou. E ele tem um público forte que talvez aí 15, 20%, que gosta desse tipo. Não é só no Brasil isso. A gente vê em outros países aí, né, países importantes do mundo, que esse mesmo estilo fanfarrão, esse mesmo estilo esse mesmo estilo populista tem um público bastante forte hoje.